Olá, eu sou o Eduardo Gil e hoje nós vamos dar continuidade à série Soldando em Casa com o quarto vídeo, qual solda devo utilizar, ok? Existem vários tipos de solda, mas nós vamos falar basicamente sobre 3 ou 4 que são os mais utilizados em casa, então eu não vou me estender muito, ok? A solda comum ela é formada por uma liga de estanho e chumbo. É muito comum as pessoas falarem também que usam o estanho de solda, né? Então a liga de solda ela é formada de estanho e chumbo. Para que isso? O estanho que vai dar a soldagem melhor, propriamente dita, e o chumbo que vai provocar molhabilidade e vai baratear também o custo da solda, tá? Existem algumas ligas diferentes que eu vou falar de algumas delas. Tem a liga de 50-50, que seria 50% de estanho e 50% de chumbo. Ela vai dar uma temperatura de um ponto de fusão de 218 graus Celsius. Tem a 60-40, que ela é 60% de estanho e 40% de chumbo, que vai dar uma temperatura de ponto de fusão de 188 graus Celsius. E por fim, a 6337, ou seja, 63% de estanho e 37% de chumbo, que vai ter uma temperatura de ponto de fusão aproximadamente 183 graus Celsius. Aí você pode me perguntar, essa diferença de 3%, 63% de estanho, 37% de chumbo, ou 60% de estanho, 40% de chumbo. Essa pequena diferença ela é bastante importante no ponto de fusão, porque na hora que a solda vai esquentar, que ela vai derreter, ou que ela vai esfriar, que ela vai solidificar, tem uma diferença. A 60-40, ela vai ter o ponto de fusão de 188 graus e ela passa pelo estado pastoso. Eu vou tentar mostrar isso no detalhe para você. Ela passa do estado pastoso, quando ela está derretendo, vai do sólido pastoso líquido, e vice-versa, quando ela está esfriando, ela vem do líquido pastoso sólido. Já a solda 6337, ou seja, 63% de estanho e 37% de chumbo, ela não passa pelo estado pastoso. Além dela ter o ponto de fusão mais baixo, que ela tem 183 graus Celsius de ponto de fusão, ela vai do sólido direto para o líquido, quando você está derretendo, e vice-versa, quando ela está esfriando, ela vai direto do líquido para o sólido. O que isso influencia? Eu vou tentar mostrar no detalhe para você evitar aquela solda fria, tá ok? Vamos lá. Outro detalhe importante é o fluxo. Dentro do fio de solda, eu vou tentar mostrar no detalhe para você, dentro do fio de solda tem um fluxo. Esse fluxo é um ácido, é uma resina. Para que serve isso? Para você ativar a solda, para ela melhorar a soldagem, para limpar o ponto de soldagem, tá ok? E mais, você vai perceber isso melhor no detalhe. Vamos lá, você vai encontrar elas em tubinhos assim, ou embalagens de meio quilo, tá? Então vamos lá, essa daqui é uma solda 6337, vamos tentar focalizar aqui o detalhe. Ó, é uma solda 6337, tá vendo? De 1 milímetro de espessura e com a resina, que é o fluxo que tem dentro, M. Esse M aqui, de acordo com essa marca, é de médio, ela tem média ativação, não é um fluxo, não é uma resina muito ácida, ok? Vamos passar para outro aqui. Esse outro aqui, tá vendo que esse aqui já não diz, ó, ele não diz aqui a liga, certo? Esse daqui é o 60-40, tá? Ele não está dizendo a liga aqui, mas é o 60-40, tá? E ele está dizendo aqui, ó, fluxo RA, tá? Ou seja, ele coloca como resina ativada. Então esse daqui é uma de alta ativação. Você vai ver o que acontece ali. Essa alta ativação vai tornar ela mais fosca, tá? Ela também é diâmetro de 1 milímetro. Esse outro aqui também é 6337. Na verdade, esse aqui não me diz, tá? Ó. Ele é de 1 milímetro também. Aí tá dizendo que o fluxo é de resina e tá dizendo que o fluxo é AA. Esse AA, de acordo com essa marca, é de alta ativação. Nem sempre as marcas colocam a mesma nomenclatura, tá? Mas nesse caso aqui sim, ok? Tá vendo? Vem em tubinhos de 25 gramas. Esse tubinho dura bastante. Para você usar em casa, ele dura bastante, tá? Eu não vou aqui falar de nenhuma marca específica, porque vai mais de você testar. Existem vários preços, né? Você vai encontrar nas lojas, até lojas de material de construção tem essas soldas, ok? Tá vendo? Essa aqui é de 1 milímetro e também eu tenho aqui, não tem, essa daqui geralmente não vem em tubinho, tá? Essa daqui geralmente vem em rolos de meio quilo. Também é uma 6337,
ela também tem um fluxo, esse aqui é um fluxo médio, tá? Só que essa é de 0,5 milímetro. Você vai ver, deixa eu tentar dar um foco nela aqui. Não está pegando foco. Essa aqui é para soldas mais exatinhas, mas aquelas soldas que você precisa de melhor exatidão, com a ponta mais fina. Vou mostrar com o ferro aqui com a ponta mais fina, ok? Então vamos lá para a parte prática, mostrar a solda, o comportamento dela ali na placa, ok? Vamos lá. Já com a placa no lugar, então eu vou mostrar para vocês agora o comportamento de cada solda, tá? Vamos lá. Vou começar então com a 6337, essa média ativação, tá? Vamos lá, vamos ver como ela derrete. Se consigo mostrar aqui o detalhe. Vou colocar também um detalhe encostando um ferro para você ver a reação dela enquanto ela está esfriando, tá? Vamos lá. Como ela esfria bem rápido, já passou para o estado sólido, tá vendo? Agora vamos para a solda de alta ativação, tá? Vamos para outro ponto. Percebe como está mais difícil de pegar a solda? Vamos fazer o mesmo teste lá. Percebe que ela ficou bem mais mole, ó. Você derrete e eu tento, olha como ela abre bem mais. Essa é a 6040, tá vendo? Ela abre bem mais, ela ficou pastosa, ok? Agora vamos para a outra. Vamos tirar um pouco aqui. E agora vamos para essa fluxo RA. O comportamento dos três tipos. Vamos lá. Primeiro, a 6337 com fluxo M de média ativação. Vamos lá então. Aqui. Essa eu considero a ideal. Ah, olha só. Pode ver que ela já está sólida, tá vendo? Bem rápido, tá? Vamos para a outra, que vai me mostrar aqui. Essa está dizendo que é o fluxo RA, né? Resina ativada. Vamos colocando o comportamento. Tá vendo que ela fica mais pastosa? Tá vendo que ela é um pouco diferente, tá? E vamos para a outra, que é o fluxo AA, tá? Vamos lá. Viu o comportamento dela? Que soltou ali. Viu como ela demorou a esfriar e passou pelo estado pastoso?
Então, essa é a liga 6040, que ela passa pelo estado pastoso, então corre aquele risco ali. Claro que aqui eu estou te mostrando não como soldar, você nunca vai encostar um ferro ali na hora de soldar. Mas aqui eu estou te mostrando para você ver o comportamento da solda. Então você viu que ela passou pelo estado pastoso. Então isso aí, na hora que você está soldando, você corre o risco dela ficar com solda fria, ok? Eu recomendo a 6337, tá? Vou mostrar agora a de meio milímetro. Olha só. Tá vendo? Ela tem um comportamento igual, porém ela é com maior exatidão, ok? Então é isso aí, valeu, obrigado por ter assistido até agora. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e aguardem os novos vídeos da série. Muito obrigado.